Então essa palavra que nós ouvimos do Evangelho é uma palavra muito forte, onde Jesus está dizendo que se nós considerarmos os nossos erros, os nossos pecados, nós não vamos julgar ninguém. E esse é o princípio da humildade, né? A pessoa que olha para si mesma e vê as suas faltas, suas misérias, seus pecados, ela fica tão ocupada em querer ser alguém melhor, que ela não vai se escandalizar com o pecado dos outros e nem se preocupar com a vida dos outros, porque ela vai estar trabalhando a si mesmo, né? Ela vai estar sempre preocupada em ser alguém melhor. Ela está sempre preocupada e olhando para as suas próprias misérias, vai sempre compreender a miséria do seu irmão. Não que vai tornar o pecado do outro uma prática normal, né? O pecado é sempre pecado, né, gente? Erro é sempre erro. Mesmo que eu olhe para o outro e veja que ele está fazendo uma coisa errada, eu percebo que aquilo é errado, né? Mas eu não me escandalizo, porque fico pensando nas minhas próprias misérias. E muitas vezes a gente não quer ser miserável, né? A gente não quer errar. Mas a gente sabe o trabalho que dá para se tornar alguém melhor. Como a gente tem que lutar contra os nossos instintos, como nós temos que lutar contra a nossa língua, como nós temos que lutar contra o nosso olhar, para se tornarmos uma pessoa melhor. Olhando para o nosso esforço, é a maneira com que a gente consegue perdoar o erro e a miséria do nosso irmão, né? Daqueles que estão à nossa volta. Então o que o Senhor está dizendo para nós? O Senhor está dizendo assim: olha, não sejam hipócritas. Olha para dentro de si mesmo, vê o quanto eu te perdoei, o quanto você precisa de mim, o quanto tem coisas em você que precisam ser corrigidas. E aí sim, você consegue olhar para o teu irmão e percebendo os defeitos dele, perdoá-lo e rezar por ele, rezar para que ele saia também dos seus próprios pecados e dos seus erros. Esse é o princípio da vida cristã. Naquele livro Combate Espiritual, do Frei Lourenço, ele diz o seguinte, que há 3 armas que nos ajudam a vencer o julgamento. A primeira dela, ter diante de nós os nossos fracassos. Sempre que você vê uma coisa que você não gostou, lembra que você também fracassou muitas vezes. A segunda arma é considerar o quanto você também poderia fazer aquilo. Será que isso que a pessoa fez eu nunca faria? Será que não existe em mim a possibilidade de ser tão pecador quanto o outro? E o terceiro ponto é considerar que tanto você como o seu irmão precisam da misericórdia de Deus, do amor de Deus e da ajuda divina. Somos todos irmãos no mesmo barco da vida. Considerar essas coisas. É lógico, meus irmãos, que nós temos uma obrigação de estado de vida. Um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um padre, um catequista, um chefe, tem a obrigação de corrigir o erro dos seus. Um pai e uma mãe não pode ver os filhos errando e falar, não vou falar nada porque quem sou eu para julgar? Não, você não pode ficar ali condenando o teu filho, mas você tem que chegar para o teu filho e dizer, filho, isso não está certo, né? Um chefe, um marido, uma esposa tem que alertar o seu cônjuge, vai deixar ele no erro para ir para o inferno? Tem que falar alguma coisa, não é verdade? Agora, quando a gente corrige alguém, não significa que a gente está julgando aquela pessoa. Quando a gente corrige, nós estamos amando aquela pessoa. Porque quando nós queremos o bem de uma alma, quando nós queremos que ela ganhe o paraíso, a gente mostra onde ela está errando, para tirá-la daquele pecado. Nós ouvimos na primeira leitura como que os judeus foram infiéis aos mandamentos. Não ouviram os profetas, não ouviram a palavra de Deus, não guardaram os mandamentos. E por causa disso, por causa da sua obstinação no pecado, experimentaram o exílio. Foram destruídos, né? Desapareceram, foram massacrados. Esse é o fim do pecado, né? O salário do pecado é a morte.
Quando uma pessoa fica obstinada no próprio pecado, no próprio erro, ela não vai colher coisa boa no final, gente. Não tem como alguém construir uma casa em cima de entulho e a casa não vir a ruir. Não tem, e a palavra não diz isso. Quem planta vento, colhe tempestade. Está isso na Bíblia, é um ditado que o povo diz. Não tem como as coisas terminarem bem quando a gente está tomando um monte de decisões contrárias à vontade de Deus. A primeira leitura fala sobre isso, né? E aí parece que Deus fez um juízo, Deus fez um julgamento. Deus pode nos julgar, né? Por que Deus pode nos julgar? Porque Ele é o autor da vida. Eu sempre explico isso para vocês, não é? Se eu tiver um quadro, eu pegar a tinta e desenhar uma paisagem no quadro, fizer uma pintura nesse quadro. Quando eu terminar a pintura, eu mostro para vocês e falo, não gostei, ficou feio. Aí eu pego uma tinta branca e passo por cima e pinto tudo. Eu posso fazer isso? Posso ou não posso? É justo, porque eu sou o autor da pintura. Se eu pintei e achei que ficou feio, eu apago tudo e faço de novo. Aí tudo bem, eu pintei. Aí você achou feio. Aí você vem e passa tinta em cima. Você pode fazer isso? Não, porque não é sua pintura. Esse é o princípio da justiça divina. Por que Deus pode nos julgar? Porque Ele é o autor da vida. Foi Ele que criou todas as coisas. Ele pode fazer um juízo sobre nós. E o juízo de Deus se dará quando? No fim dos tempos. Enquanto o mundo não termina, significa que Deus tem paciência com a gente. Lembra que eu falo para vocês? Quanto mais cabelo branco, mais paciência Deus tem com você. Mesmo que você pinte, Deus está vendo, né? Quanto mais cabelo branco, mais paciência Deus tem com a gente. Significa que Deus está dando mais tempo para você se converter, para você mudar. Mas Deus pode baixar um juízo a qualquer momento sobre a gente? Pode. Ele prometeu que no último dia, todos seremos julgados, e todas as nações também. Deus pode antecipar o último dia da cidade de Salto? Quer dizer, Deus vai julgar o mundo no fim dos tempos. Deus pode dizer assim, eu quero julgar Salto amanhã. Pode ou não pode? Pode. Escuta o que eu vou falar, parece estranho o que eu vou dizer, né? E se Deus quiser fazer isso, Ele simplesmente vai acabar com a cidade de Salto. Vai ter um terremoto, vai cair uma bola de fogo, vai ter uma tempestade, e acabou. Fomos julgados, Deus não viu graça na gente e condenou a cidade. E caiu uma bola de fogo e queimou todo mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Parece estranho isso daí, não parece? Mas não foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Ah, mas Deus não pode fazer isso porque Ele é um Deus de amor. O amor de Deus não é a paciência, a longanimidade de um pai que nos criou e diz assim, eu estou te dando anos para você mudar, eu estou falando para você mudar, eu estou falando para você guardar os mandamentos, eu estou falando para você, mas uma hora chega a conta. E isso se chama justiça, gente. Vocês conseguem entender isso que eu estou falando? Isso daí parece que faz assim, explode na cabeça de um pagão, né? Porque quem não crê em Deus, a primeira coisa que fala é, ah, mas Deus não é amor? Por que Deus faria isso? Mas Deus não é amor? Deus pode julgar a gente. Ele é o autor da vida. E Ele teve paciência em nos instruir pelo bom caminho. Algumas vezes eu vejo assim uma família que está à ruína. Entre o divórcio, uma tragédia, filhos, um monte de coisa acontecendo. E a pessoa fala, por que Deus não me ajudou? Por que a mão de Deus pesou sobre a minha casa? Mas aí você vai ouvir a história da família, aí você fala, nossa, quantas vezes Deus bateu na porta dessa casa? Quantas vezes Deus insistiu para que essa casa desse certo? Quantas vezes vocês foram chamados para a casa de Deus? Quantas vezes Deus mandou uma bênção para a vida de vocês, mas vocês não levavam nada a sério?
não queria saber de igreja, não queria saber de rezar, não guardava o mandamento, não prestava atenção na pregação, estava com raiva de todo mundo, falava mal do fundo, do mundo e do fundo, viviam brigando, vivia no adultério, vivia na mentira, vivia nos vícios. Aí agora que veio a conta, que Deus resolveu pesar a mão nessa casa, aí chora e diz assim: ah, Deus não me amou. Eu estou falando isso porque está na primeira leitura, gente. A primeira leitura está dizendo assim: isso aconteceu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os tinha tirado, tinha feito muito bem para eles, tirado eles do Egito, libertado da escravidão do faraó, mas eles foram lá e adoraram outros deuses, eles não quiseram saber mais de Deus, pelo contrário, eles se juntaram com os pagãos, com os costumes dos pagãos, começaram a praticar tudo o que não era do agrado de Deus. E aí, Deus que havia os introduzido, foi deixado de lado. E o Senhor tentou corrigi-los, por meio dos profetas, por meio dos sonhos, de sinais. Mas eles disseram: nossos caminhos são como os caminhos dos nossos pais, caminhos maus. Não queremos saber de Deus e dos seus mandamentos. Escuta o que eu vou falar, gente. Quantos de vocês têm na família filhos, netos, sobrinhos que diz: essas coisas de igreja é besteira, não quero saber de religião, não quero saber de Deus, a vida é minha. Vocês têm que se libertar dessa história de religião. Se você pegar as gerações passadas, dos seus avós, dos seus pais, quando você era criança, o quanto a fé era importante na sua casa. E apesar de todos os problemas, a gente está aí, né? Mas os anos vão passando e o paganismo vai tomando conta das nossas famílias. Os anos vão passando e cada vez a gente vê os jovens menos apaixonados por Deus. E outra coisa que você percebe: quanto mais a vida é fácil, menos espaço para Deus, né? Quanto mais a vida era difícil, parece que tinha-se mais fé. Quanto mais a vida é fácil, menos preciso de religião e de Jesus. O Senhor tinha os advertido, mas eles preferiram os caminhos maus. Como os seus pais. Deus tentou alertá-los por meio dos servos e dos profetas, mas não prestaram ouvido. Eu não quero essa religião que vocês vivem. Se mostraram obstinados em não acreditar no Senhor. Essas palavras são fortes, não são, gente? Nós ouvimos isso na primeira leitura, mas eu estou agora ouvindo isso de novo. Não cai isso daí como uma bomba no coração da gente? Olha para a nossa família, gente. Eu tenho irmãos, eu tenho um irmão que não quer saber de igreja. Mas pelo menos melhorou, falava que não acreditava em Deus. Fez faculdade de química, aí sempre que falava que era de Deus, ele falava: não, eu posso explicar tudo, é tudo uma questão de química na cabeça, no corpo humano. Aí casou, teve filho, e a vida real fez: ou acredita em Deus ou se joga da ponte. Porque a vida real é isso, né? Chega uma hora na vida de um homem que você pode fazer tudo certo. Se você não tiver fé, você não tem aonde se apoiar. Porque a vida real cobra. Graças a Deus se converteu. Pelo menos fala: agora acredita em Deus. Graças a Deus na minha família ainda é muito pouco. Mas eu tenho primos, eu tenho tios, tias que não querem saber de Deus. E na tua casa, como que é? Talvez na sua casa também tem muita gente dizendo: eu não acredito no Senhor. Mesmo que tenha muitos sinais, eu não acredito no Senhor. Então diz assim: Deus se indignou profundamente
e rejeitou-os para longe de sua face. E por isso o Senhor está dizendo para nós, né? Hoje, a importância da nossa conversão, a importância de nos convertermos, a importância de olharmos para dentro de nós mesmos e começarmos a lutar contra os nossos pecados, a vencer o mal que está enraizado em nós, nos convertemos a Cristo, a sua palavra, ao seu Evangelho, para que a nossa vida possa se apresentar um pouco mais correta diante desse tribunal, desse juízo que Deus fará de nós no último dia. Ele é o autor da vida, Ele fará. Mas enquanto isso, ao invés de nos tornarmos juízes dos nossos irmãos, nós também rezarmos pela conversão da nossa família, da nossa casa. Rezarmos pela conversão da sua casa. Estou terminando. A melhor coisa que você pode fazer pela tua família é rezar pela conversão da tua casa. Faz uma penitência pela conversão da tua casa. O marido está dando muito trabalho, faz jejum para esse marido. Faz conversão. Se a mulher está dando trabalho, corta o doce. Faz penitência para essa mulher se converter. Se filho não está dando trabalho, tira carne, tira refrigerante. Faz um compromisso com Deus. Senhor, eu vou fazer essa oferta pela conversão dos meus filhos. A mãe de Santa Teresinha, quando descobriu que estava com câncer, ela disse: Senhor, não vou pedir que eu seja curado, mas eu vou oferecer todas as dores do meu câncer pela conversão da minha filha. Porque ela tinha 5 filhos, né? Não era a Santa Teresinha que ela ofereceu. Foi uma outra filha que era mais rebelde. Toda a família tem uma filha rebelde, né? Tinha também na da Santa. Aí a Santa Zélia ofereceu o câncer pela conversão da filha. Quem que está em caminho de canonização depois da Santa Teresinha? Já tem os pais são canonizados, a filha é canonizada, e essa filha que a mãe ofereceu está em processo de canonização. O sacrifício da mãe pela conversão da filha. Então, gente, se nós queremos ver no céu as pessoas que a gente ama, precisamos rezar pela conversão deles. Porque a justiça de Deus, o juízo de Deus virá. Enquanto isso, busquemos também nos convertermos. Nós também precisamos muito de mudança e de conversão de vida. Louvado seja nosso Jesus Cristo.